mercado de efeitos visuais dos Estados Unidos está cada vez mais perto do ponto de saturação. Um artigo do site Inverse, o repórter Drew Turney conversou com Bill Westenhofer, que foi ganhador do Oscar de efeitos visuais pelo filme A Vida de Pi, Todd Sheridan Perry, supervisor de VFX em filmes como Speed Racer e Pantera Negra, Karen Conran, que ele é diretor do cultuado Capitão Sky e O Mundo da Manhã, Keith Goldfarb, fundador da famosa produtora Rhythm and Hues, e Walt Jones, que já foi supervisor de VFX também na Rhythm and Hues, que deram opiniões bem sinceras sobre o atual estado da indústria de efeitos visuais nos Estados Unidos, onde a demanda por mais trabalho e mais qualidade só aumenta, enquanto os prazos e valor da mão de obra só caem, levando a burnout, demissões, fechamento de produtoras, inclusive acidentes graves de trabalho. Esse não é um assunto novo, né? A gente já falou sobre ele, lembrando o clássico, agora que a gente sabe, né, que hoje é o personagem favorito do Selby, o episódio 3 do Animação, onde a gente falou sobre, primeira vez que a gente mencionou Sonic feio, né, no Animação. É verdade. Quando e esse episódio, depois que você ouvir esse, escute lá, tá? E é muito legal porque assim, já tem mais de 2 anos entre esse episódio e o episódio 3. Nossa, já 2 anos? Mais até, né? Porque o episódio 3, se não me engano, a gente gravou foi em março, é verdade, né, de 2020. Né? Acho que foi esse episódio o último antes de realmente estourar a pandemia mesmo. Né? E pois foi em março, né? Já estamos aqui em junho, indo para julho. Né? E lá a gente já falou justamente sobre a questão da alteração do design do Sonic, do primeiro filme do Sonic. Já tem o Sonic 2 e o terceiro já está vindo aí. Né? Então, do design do Sonic do primeiro filme, e quanto isso impactou não só na saúde dos profissionais que trabalharam, porque assim, tudo bem que nesse caso o prazo do filme foi estendido, mas aí eu quero comentar sobre a questão dos valores, né? Depois disso, mas também o prazo que foi dado para mexer em praticamente todas as cenas de efeitos visuais do filme, não todas, né, mas quase todas, né, num período de, acho que foram 7 meses no máximo. Né? E tudo isso acabou causando o fechamento do estúdio, né? do estúdio de efeitos visuais, a MPC de Vancouver. Né? Então vale você ouvir isso aqui, depois voltar lá, porque tem umas informações bem interessantes, a gente vai acabar... Eu vou acabar aqui em alguns comentários trazendo algumas informações dele também. Mas assim, basicamente nesse artigo, tem alguns pontos que eu quero comentar, mas dá para resolver em 2 comentários. Um é um clássico que já é até bem conhecido da indústria, né, que é o We'll Fix It in Post. Então assim, deu qualquer problema na produção de um filme, não tem problema, joga para pós-produção, o pessoal lá se vira. Editor se vira, pessoal de efeitos visuais, efeitos sonoros, eles se viram. Né? Que obviamente... estoura, sempre tem aquele pessoal da cadeia produtiva, sempre tem um que estoura. E que aí a comparação que eu fiz lendo esse artigo, que é assim, a parte de pós-produção, e nesse caso de efeitos visuais, ela é como se fosse a área de TI do mundo do entretenimento. Né? É tudo nas costas dele, eles que resolvem tudo, que se dane prazo, que se dane número de recursos, vem aquelas frases clássicas do tipo, o que você vai fazer da meia-noite às 6, né? Se você vai dormir, você pode trabalhar. Né? É uma piada que hoje já não é mais tão piada assim, porque principalmente a questão do que usa-se o termo em inglês, que é o crunch, que são as infinitas horas extras não remuneradas que a gente fala aqui. Né? E que normalmente o pessoal sempre fala que está muito estressado e tudo mais, mas há muitos relatos de pessoas, de animadores, né? de profissionais sofrendo acidentes no caminho de volta para casa, de tão cansado eles dormem no volante, sabe? Isso sem falar no próprio fechamento de produtoras, que nos últimos 2 anos muitas produtoras também fecharam por causa dessa questão, que aí eu vou engatar com a questão do modelo de negócios. Né? Um dos pontos do modelo de negócios que nesse artigo mesmo fala, que eu não sabia de como que funcionava esse sistema de pagamentos. E lá eles deixam claro, às vezes o pagamento, com referência ao material entregue, ele só é feito depois da entrega. E essa depois da entrega pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí depende de cada acordo, sabe? Então isso já aperta, já faz a produtora trabalhar basicamente no vermelho, forçando todo mundo, você tem expectativa, às vezes, que você vai receber. E tem muito atraso nesse pagamento. Né? O que isso força também muitas produtoras a fecharem, porque eles, vou dar 5 minutos, a Warner fala, não vou pagar. Agora, eu preciso de mais 2, 3 meses para cumprir isso, por N motivos. E quem se estoura? A produtora, porque ela não tem por onde correr. Né? E eu lembrei, óbvio que é uma
você tem uma diferença aí de posições, mas eu acabei lembrando, acho que o Sérgio vai entender isso. Eu lembrei do exemplo aqui no Brasil da Livraria Cultura. Sim. Né? Que eles pegam os livros consignados, aí não vende, demora. Isso pelo menos estava essa situação, não sei como está agora, né? Mas alguns meses, um ano e pouco atrás estava assim. As empresas cobrando, então manda os livros de volta, porque eu consigo mandar para outros lugares para vender. Eles atrasando, não sei, vou mandar daqui a um mês, vou mandar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, e nada. E não faz o pagamento. E aí quando devolve o material, tudo bem, que nesse caso não se aplica muito, mas é quando devolve o material dos livros, os livros todos detonados. Né, que você não conseguiria vender pelo mesmo valor. Acabei lembrando disso. Que é aquela velha questão da trinca, né, que a gente fala, que é a questão do tempo, de todo projeto é a trinca dos projetos, né, a base de qualquer projeto. É o tempo, o dinheiro e o recurso. Né, que no caso é o número de funcionários para isso. Eu lembro muito daquele exemplo que fala assim, se uma mulher ela demora 9 meses, né, para parir um filho, quer dizer que se eu colocar 9 mulheres para fazer isso daí, você consegue dar um filho em um mês? Para variar uma brincadeira que hoje acaba sendo até da situação que a gente tem hoje, acaba sendo até um pouco de mau gosto, porque é isso assim, a questão que hoje tá realmente, e só tá piorando na verdade, né? Hoje não, a gente já falou isso há 2 anos atrás, as grandes produtoras, os grandes estúdios estão pedindo cada vez mais eu quero mais cenas, né? Porque eu vi um exemplo que ele falava até do Jurassic Park, do primeiro, né? Do Spielberg, que, se eu não me engano, acho que o filme inteiro tem 67 tomadas, né? 63 tomadas. 63 tomadas de efeitos visuais, de CG, né? Hoje, um filme pode alcançar 700, 800, mais de 1000, dependendo do filme, né? Muitos dos filmes que a gente vê hoje, que nem eu achei muito legal esse exemplo, por exemplo, aquele Pequenas Mulheres, que é um filme de drama de época. O pessoal não sabe, aquilo ali tá cheio de efeito visual, que a gente não faz nem ideia, né? Então, isso, a pressão dos estúdios entrega mais, com mais qualidade, e eu vou segurar o preço. Outra coisa que impacta também nesse processo, né, as alterações que são feitas no meio do caminho. Como, por exemplo, o exemplo do Sonic. Né? O Sonic acabou sendo algo que realmente ganhou muita divulgação. Mas tem muito projeto que as coisas são alteradas no meio do caminho e tudo bem, o acordo que foi fechado com a produtora não tem alteração no valor, não vão pagar mais, não vão pagar menos, está fechado, e muito menos o prazo. Né? E aí você gera, né? Tudo isso daí acaba gerando a questão da qualidade. Isso gera uma questão que eu quero eu tenho outros pontos para falar, mas eu vou falar isso e quero passar para o Sérgio o que o Sérgio acha. Que no próprio artigo eles mencionam a questão da qualidade, né? Que tem muitos casos onde filmes grandes, né, de alto orçamento, vão para o cinema ou com uma animação, ou com umas cenas ruins, com efeito visual não tão bom, ou com efeito visual não finalizado. Como, por exemplo, a Black Panther, né, o Pantera Negra, a sequência final de luta, que isso é discutido até hoje, o quão ruim aquela sequência tá, os efeitos visuais estão naquela sequência, porque não foi finalizado. Ou então o próprio Cats, que aí eu não vou entrar no mérito do filme, tá? Tô falando só dos efeitos visuais. Tá? E aí, o próprio artigo levanta uma questão muito interessante. Que ele fala assim, qual que é o impacto de um CGI ruim em uma produção? Né? Tipo assim, o que a pessoa... o que isso impacta da pessoa decidir ver o filme ou assinar um serviço de streaming por causa disso? Né? Uma anotação que eu fiz aqui, que também, lendo isso, eu me lembrei desse exemplo, que é um exemplo recente, tá? Que foi todo a choradeira no Twitter pela... Eu acho essa choradeira um pouco questionável, tá? Mas uma senhora choradeira sobre os efeitos visuais da série da Mulher Hulk que tá vindo aí. Quer dizer, uma choradeira em cima dos efeitos visuais de um trailer, que a gente sabe que é um processo que ainda tá em finalização, né? Mas que seja, digamos que assim, primeiro, que eu não achei que os efeitos estão ruins como a galera falou, tem coisas que precisam assim ser finalizadas, mas eu gostei muito, tem algumas expressões faciais, algumas coisas que eu gostei muito da área da animação, tá muito boa mesmo, tá? Mas assim, Selby, eu jogo essa pergunta pra você agora, o que isso impacta na hora da pessoa chegar e falar assim, não vou assistir a Mulher Hulk por causa disso?
Muito. Não, você acha? Eu acho o contrário. Depende da situação. Eu acho que, até porque quando a gente fala Marvel, filmes de super-herói, tem variáveis aí que estão trabalhando para convencer alguém a assistir ou não. Não tem... Eu digo que, pessoalmente, para mim, um exemplo que funciona bem para mim é dinossauros, né? Então, às vezes, quando eu vejo o dinossauro flutuando na tela como efeito visual, eu já sei que o negócio é ruim, não me convence, né? Então... não, mas meu ponto, só para deixar claro, meu ponto não é a questão de você convencer ou não, do efeito estar ruim ou não. Isso aí, óbvio, não tem nada a discutir nesse ponto. A questão é, o que isso impacta? Por exemplo, assim, a gente vê um trailer, né? Você vê que o efeito não tá tão legal, o que isso impacta? Eu estou falando das pessoas, né? Estou falando assim, realmente mercado, né? Do público. O que isso impacta? Se, por exemplo, se o efeito visual do Pantera Negra não tá muito legal, mas é um filme da Marvel, né? Não, sim, como eu falei. Eu estou usando de marcas grandes, né? Mas assim... Então, mas depende, assim, você vai depende de outras variáveis que estão envolvidas. Pode ser que, dependendo se for um personagem que for impactante por alguma razão, ou se o elenco chama atenção, tal, o efeito visual ele é secundário. Historicamente ele é secundário. Só que você citou uma coisa que eu até destaquei aqui nas minhas anotações, quando você citou o exemplo do Pequenas Mulheres, né? Aquele filme que ele fala, né, que a maioria das pessoas não faz ideia que está assistindo a um efeito, só que elas percebem quando existe um péssimo efeito. Então, quando o efeito no filme, você está assistindo e alguma coisa ali, como foi o caso, por exemplo, da sequência da luta aí no Pantera Negra, ele destoa, ele tira você daquela fantasia, né, daquela impressão de realidade que você tem no cinema ou em casa que você está assistindo, você pensa, pô, tem alguma coisa errada aí, e isso te tira do fluxo da experiência que você está tendo no cinema, né? Então, eu acho que sim, dependendo da produção, o efeito ele pode sim ter essa dinâmica de impactar se você está gostando ou não, se você quer ver ou não, mas de maneira geral ele é secundário, né? O efeito visual ele está ali com umas... Bom, como até hoje, né? Até quando a gente vai na festa do Oscar vai ver, o efeito visual é sempre uma coisa secundária, né? É a coisa técnica ali que tá, né? Fica no segundo plano aí que não interessa, mas cada vez mais ele está em primeiro, só que a gente não percebe que ele está em primeiro plano, né? Eu acho que desse panorama que você deu, eu também tentei pegar alguns pontos importantes dessa reportagem muito boa que a gente pegou aí para discutir e que de certa forma atualiza e também estrutura, né, de uma forma que a gente possa entender o quanto pior, né, está a indústria aí pior não no sentido de demanda de produção, porque a demanda de produção existe, quer dizer, as pessoas até conseguem trabalhar, né? Só que a forma com que isso tem sido feito, né, e o resultado para a saúde desses profissionais, e até financeiro, né, porque como o Paulo falou, tem esse problema também do pagamento e como o próprio artigo que a gente pegou fala, né, de a gente ter muitas empresas falidas, né, porque tem essa história de você estar produzindo, tem cobranças para serem feitas para mudar os efeitos no meio da produção, e aí você não recebe esse valor, tem que ficar aguardando, né, e você já iniciou um outro projeto, você não tem como continuar, quebra, né? Então você tem um problema muito sério de prazos curtos, de orçamentos reduzidos, demissões em massa, né? Também quando tem esse entre safra de projetos, que você acaba contratando muita gente e depois tem que demitir muita gente, um estresse na indústria que tem levado a muitas pessoas ficarem doentes ou levando até a morte, né? Então é uma coisa, a gente não está bem contabilizado isso, mas tem sido reportado. A gente percebe, se for analisar historicamente, né, houve uma grande mudança na indústria dos efeitos visuais, né? A gente tinha algumas empresas médias, aí teve um movimento de consolidação dessas empresas ali a partir da década de 90, né? Então tínhamos lá Industrial Light and Magic, tinha Digital Domain, tinha lá o estúdio do Phil Tippett, do Stan Winston, enfim, tinham várias empresas e elas foram... Uma empresa foi comprando a outra, né? Hoje a Industrial Light and Magic está dentro ali da Lucasfilm na própria Disney, né? E o que aconteceu
pós-virada do milênio aí também, com popularização também dos softwares de edição gráfica, de toda uma demanda por efeitos, a gente teve uma ampliação muito grande, uma pulverização de pequenas e médias produtoras de efeitos visuais que elas não conseguem hoje dar conta desse aumento de demanda por produções, que a gente pode chamar aqui de, entre aspas, efeito Netflix, né? Que tem muita produção, muito filme, muita série, e você tem que colocar efeitos. O Paulo disse muito bem que houve também um aumento violento no número de tomadas de efeitos visuais nos filmes, né? Então, o Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, para mim é continua sendo, eu revi esse filme recentemente, para mim é um primor de efeitos visuais, ele funciona, ele é crível, né, tudo ali funciona muito bem. Ele tem apenas 63 tomadas de efeitos visuais, e lembrando que esse filme ele combina trabalhos, né, de stop motion e de animatrônica, né? Porque muitos dinossauros que a gente vê no filme é animatrônica, então você tem toda uma composição ali com o efeito digital junto, né? Mas são 63. Numa pós-produção que levou 3 anos, né? E 7 meses apenas na fotografia. E se a gente for comparar, por exemplo, com o Starship Troopers, né, o Tropas Estelares, que é de 1997, esse filme ele já tinha 500 tomadas. Então você vê o Jurassic Park 63 para 500 tomadas e já dá uma diferença ali, né? A gente já vê que os efeitos... tudo bem que ali a gente tem uma questão de direção de arte, estética diferente, mas a gente já vê que diferença que faz você ter um filme que demanda muito mais tomadas de efeitos. E aí a gente pega como comparação mais recente o exemplo que o próprio Paulo disse aqui, do Pantera Negra e de outros filmes que tem milhares de tomadas, e isso faz com que muitas dessas tomadas tenham problemas, né, não estejam finalizadas ou não estejam corretamente apresentadas como elas tinham sido planejadas, né? E há isso, né, que uma grande preocupação dos estúdios e também dos grandes produtores com essa questão de evitar o próximo Cats, né? O Cats é um exemplo de filme que teve muito problema na parte de efeitos visuais. Tem até uma parte aqui do artigo que eu destaquei, que é da Carrie Conran, né, que escreveu e dirigiu o Captain Sky e o Mundo de Amanhã, de 2004, né, que foi um primeiro filme de Hollywood onde quase tudo ali, exceto os atores, foi animado com efeitos especiais. E 18 anos depois ele tem uma visão bastante pessimista da indústria, né, que ele ajudou a construir, né. Então aqui ele, entre aspas, né, diz, é aquele clichê, né, rápido, barato e bom, escolha 2, né? Né? Porque você quer, a indústria ela quer que esteja tudo perfeito, mas não tem, né? Então, as produções esperam que você entregue todos os 3, mas isso não existe, né? Muito complicado. E como o Paulo diz, esse problema também da correção na pós-produção. Então, sei lá, você está filmando uma cena que você precisa abrir a porta da sala para fazer alguma coisa e por alguma razão, sei lá, a iluminação do estúdio está errada, ou alguma coisa estava fora de posição, não estava corretamente ali onde deveria estar. Não vamos filmar de novo, joga para pós-produção e o pessoal dos efeitos conserta. Então, as equipes de efeitos visuais, elas estão saturadas também desse tipo de serviço, também de correção de falhas, né, de coisas que existem na produção, que agora ficam no colo deles para resolver. Isso quando você não tem que consertar ou refazer algo que já foi produzido, e quando volta para o diretor ou para a produção, você tem alterações aí que você tem que fazer de última hora. A gente tem um exemplo aqui nessa edição do Abracadabra, né? O Abracadabra 2 que vai entrar no Disney Plus em setembro, que teve os reshoots, né? Eles refizeram várias cenas. Fico pensando, se essas cenas são cenas com efeitos visuais e as versões antigas elas já estavam em produção, imagina o estresse que vai ser para essa equipe ter que refazer ou descartar para correr, para produzir as novas que foram filmadas agora, já para setembro que o filme vai estrear, né? Então, um tempo curtíssimo de produção, né? Então, isso realmente cria um estresse muito forte, né? E a gente está vendo aí não sei se talvez a gente possa chamar assim de uma crise, né? Não é uma crise de produção, né? de falta de trabalho, porque trabalho existe, mas das próprias condições de trabalho, né? De demandas de produção, que eu acho que deveria ser
reformado, né? Acho que Hollywood, como diz esse artigo, né? E não é só esse, eu tenho visto outros profissionais comentando isso, que é necessário repensar o papel também dos efeitos visuais nas produções, né? Parar também de... Não é à toa que a gente vê que algumas produções, aos poucos, elas estão retomando alguns efeitos práticos que eram feitos antigamente, né, para também não jogar tudo no computador, e que muitas vezes acaba saindo até mais econômico, né? Essa história de jogar, parece que tudo joga pro digital sai mais barato, e muitas vezes não. Às vezes você fazendo do modo convencional sai até mais em conta e o resultado sai muito melhor, né? Haja vista, tudo bem que é uma produção mais cara, o Mandalorian, que utilizou muitos efeitos práticos ali, né, de cenários com resultado excelente, né? Mas a gente vê com grande preocupação essa questão aí da indústria dos efeitos visuais, né, Paulo? Sem dúvida. E aí, para encerrar, pelo menos do meu lado, eu tenho só mais o meu clássico 2 pontos. Um, que assim, eu estava justamente, né, lendo e pesquisando mais sobre essa questão, e eu lembrei de uma entrevista de um diretor aí que me faz pegar ranço a cada dia que passa, chamado Michael Bay. Né? Acho que eu já sei o que você vai falar. Eu tenho certeza que você já sacou já. Tenho certeza que isso não tá nem no roteiro, eu tinha separado a parte pra comentar. Quando você sugeriu a pauta, eu até pensei, mas eu falei, não sei se a gente vai falar disso, mas tudo bem. Não, eu falei, eu preciso comentar, porque na hora que eu tava lendo, eu lembrei disso na hora. Né? Porque ele lançou esse último filme dele lá, o Ambulance. E ele dando uma entrevista de divulgação do filme dele. Ele me vem me falar que, não, é porque os efeitos visuais desse filme são uma porcaria. Não gostei, não. Fala, amigo, você não é o diretor? Você não tem que ir lá... O trabalho final, você é o responsável. Sabe? Então não vem com esse papo. Né? Porque, lógico, ele veio cantar de galo porque ele adora... Porque assim, é o esquema dele, né? Ele adora botar a mulher gostosa na tela e explodir carro. Esse é o esquema dele. Né? Como é que é? Uma cena de drama, a câmera dele não para. Ansiedade ali, aquele ADHD lá, sabe como é que é? Sei lá, é uma loucura, assim. E o pior, e o que eu fico mais pé da vida é que é o seguinte, ele tem um estilo visual que é muito próprio dele. Você olha e você fala assim, não, tudo bem, isso aqui é a visão do Michael Bay. Só que o cara, sei lá o que passa na cabeça dele. Né? E aí ele tem essa pachorra de me dar uma entrevista de divulgação do filme e falar assim, não, tem os efeitos aqui, não, efeito prático, nossa, o que eu explodi de carro é uma beleza, né? Tudo prático, não sei o quê. Mas tem os efeitos visuais, esses efeitos visuais eu achei meio merda. Desculpa o palavreado, assim, no mentiroso, eu falo, amigo, por que você não resolveu isso? Né? Quer dizer, além de tudo isso, você tem uma pressão, um pedido de qualidade cada vez maior, os contratos estão cada vez muito mais fechados pelas produtoras, você não tem alteração de prazo. E o cara que é o diretor do filme ainda vem e fala assim, olha, vocês fizeram um trabalho porcaria ainda. Ah, cara, você tá de sacanagem. Né? Então assim, me deixou o pé da vida esse comentário dele. Mas aí chega no meu ponto final, que é o seguinte. O que dá pra ser feito? Eu quero ver se o Selby tem algum comentário sobre isso também. Que é o seguinte, como que a gente consegue, como que assim, de uma certa maneira, quando eu digo a gente, eu digo o mercado, né? Como que o mercado, as produtoras poderiam lutar contra isso? Eu pensei em 2 coisas. Né? Uma delas, que eu acho essa não factível, e eu vou explicar os porquês, né? Que assim, hoje o mercado ele está global. Então toda vez que, acho que até você comentou, né? Você vê, eu não lembro se você comentou agora ou comentou, acho que eu devo ter lembrado do episódio 3, então posso estar me confundindo agora. Mas assim, todo filme, principalmente os filmes grandes, que você tem muitas cenas de efeitos visuais, então vamos falar dos filmes da Marvel mesmo. Você tem aqueles créditos finais que levam tipo meia hora de filme, né? Porque você tem estúdios, produtoras espalhadas pelo mundo. Sim. E aí quando você tem uma situação como essa, a gente já comentou aqui no episódio passado também, que assim, a Disney ela não entra numa situação para negociar. Quando ela chega com os cinemas, ela fala assim, olha, para você passar Star Wars, você tem que me pagar, tô exagerando um pouco agora, mas nem tanto, tá? 80% na primeira semana. Nas 2 primeiras semanas, 80% da bilheteria é minha. Ah, você não vai pagar? Detalhe, né? E você só pode passar, por exemplo, você tem 3 salas, eu quero as 3 salas com Star Wars. Não, mas eu quero passar outro filme. Não, se você passar outro filme, a gente cortou esse negócio, você não vai passar Star Wars nenhum. Então assim, ela não entra para negociar. Então eu acredito que esse é o posicionamento que ela também usa com as produtoras, porque afinal de contas, ela é uma das maiores, hoje, compradoras de material, né, de efeitos visuais no mundo. Ela, Netflix, Warner, HBO Max, né? Então eles não chegam muito para negociar. Né? E como eu comentei, assim, as produtoras vêm fechando ou vêm se fundindo. Né?
por causa desse processo como um todo. Tá? O mercado não tem... A demanda tem aumentado, mas os prestadores de serviços estão diminuindo cada vez mais. E aí o que acontece? Por mais que essa foi a ideia que eu anotei, mas eu falei assim, isso não é factível. Por mais que, digamos que todas as produtoras do mundo se conversem e falem assim, olha, vamos estabelecer entre nós aqui que a gente precisa criar fatores e a gente não vai... Por exemplo, se o cara vier para uma produtora X oferecendo Y, a gente fala, não, a gente sempre quer Y mais 2 ou mais 3. E aí ela vai sair de lá e vai tentar, né, comprar o serviço de outra que faça por Y. No mercado do jeito que está hoje, isso vai acabar acontecendo. Sempre vai ter alguma produtora que vai acabar, porque é uma produtora pequena, uma produtora que quer pegar um trabalho maior, ela vai acabar vendendo por Y ou até Y menos qualquer coisa. Né? Que acaba esganando o mercado ainda mais. Né? A outra solução que eu pensei foi, e aí novamente também, é uma solução que não sei se também se é muito factível, pelo menos não coordenada, né? Que é assim, é a adoção, como a gente está lidando com o mercado global hoje, é a adoção de leis nacionais de cada país para ter um limite para isso. Né? Tudo bem que isso aqui que eu estou falando é basicamente muito impacto nos Estados Unidos, mas assim, acaba impactando os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né? Que acaba tendo impacto no resto do mundo também. Né? Mas a adoção de leis nacionais, que isso, por exemplo, a Europa, até que se vira um pouco melhores, a gente entrar no mérito de França, a própria Inglaterra, eles têm algumas salvaguardas melhores. Estados Unidos esquece, é uma zona, né? Canadá, eu não sei como é que está a situação hoje, mas acredito que deve ter algumas coisas, se bem que o Canadá também oferece muito subsídio. Né? A Nova Zelândia também, né? A Nova Zelândia acabou fazendo isso por causa da UETA. E a gente sabe o caos que foi isso, os problemas que aconteceram na Nova Zelândia por causa do governo, né, da Nova Zelândia começar a oferecer uma porrada de subsídio pro pessoal ir filmar lá. Foi um caos, e se eu não me engano, isso ainda tem esse problema hoje. Tem problema, né? Ainda. Então isso seria um caminho, mas também qual é a possibilidade disso acontecer tudo ao mesmo tempo? Eu não sei, Selby, você pensa em alguma... Você tem pensaria em alguma possível solução? Não tenho ainda, não tenho, porque eu acho que vai ser um problema aí que precisa ter da mesma forma que teria o Cats. Eu acho que o Cats ele acabou sendo um grande choque para os estúdios, né? Porque eles perceberam que ali realmente deu um problema, porque realmente a produção ali ela pecou mesmo na qualidade, né? Então acho que ali deu mas é um sobressalto, né? Então não é uma coisa que mudou realmente a indústria, porque há uma demanda por muitas produções, precisa ter esses efeitos. Eu acho que é uma coisa que tem que partir também do sistema inteiro, né? Aquela coisa, Hollywood precisaria se repensar por inteira, né? E isso é uma coisa muito complicada, né? Uhum. Eu acho que agora, por exemplo... Reeducar os estúdios também, né? Reeducar os estúdios seria uma possível solução, sim, mas... Qual a possibilidade disso acontecer? Né? Mas eu acho que algumas coisas está começando timidamente, a gente percebe só aos poucos, com o próprio streaming, porque vai mudar a relação dos contratos com os atores, com as equipes de produção, porque estão mudando as métricas agora como você vai considerar um sucesso, porque você vai assinar um contrato para o streaming. Como é que você vai medir o sucesso no streaming? Você tem que acreditar naqueles números que o estúdio fornece, né? Não tem outra forma. Hoje, né? Pode ser que amanhã se chegue a um acordo, sei lá, de ter uma outra forma de mensurar, né? Eu lembro que tinha até um aí que media pelo celular, né? Parece que você conseguia medir por lá, mas é difícil, né? Então algumas coisas a gente vai ter que ser repensada, né? Só que tem que ser no todo, né? Não pode ser um lado só, né? um estúdio só ou dois, porque como você falou, você vai fazer um acordo com as produtoras, sei lá, as maiores hoje. Surgem outras menores, e hoje a gente está numa situação de que você nem precisa ter basicamente uma estrutura. Se você juntar, sei lá, 3, 5 profissionais, cada um na sua casa aí com bons equipamentos, você pode prestar serviço para o estúdio, né? Então, tem casos aí de estúdios, de pequenos estúdios na Europa que produziam para Hollywood, né? Então, como é que você faz? Você faz o acordo com as empresas americanas e quem está fora, como é que fica, né? Então é complexo a situação, viu? Não tô vindo aqui com solução não, porque essas duas que eu pensei, falei assim, qual que é a logística para elas realmente entrarem? Nem que seja, sei lá, 5, 10%. Não dá, porque é o tipo de coisa que se você não conseguir fechar
como um todo, né? Você conseguir fazer esse bloqueio como um todo, alguma coisa sempre vai vir. Sempre vai ter algum que vai oferecer menos, sempre vai ter algum país que vai oferecer um subsídio melhor, né? E eu falo de subsídio não só para você filmar, mas também para você levantar. Falar assim, ó, quero ter, como aconteceu no caso com a MPC, que eles tinham lá a produtora de efeitos visuais em Vancouver e tinha em Toronto também. E a de Vancouver fechou. Então você acaba demitindo pessoas e as pessoas não necessariamente conseguem se mudar para Vancouver, porque o trabalho continua. Vai ter um monte de requisição ainda. E tem uma variável ainda perigosíssima, né? Que é o fator Índia e China, né? Que eles estão investindo em produtoras de efeitos visuais também. Como é que fica, né? Aí você tira essas empresas americanas. Hollywood vai para a Índia e para a China para produzir cenas, né? Exato, e a gente sabe como os Estados Unidos têm interesse na China, então ficar fazendo acordos, os grandes estúdios ficam fazendo acordo, falar assim, olha, vocês aqui participam da produção, mas também vocês vão me oferecem um serviço de efeitos visuais mais barato, e sabe, a gente manda nossos profissionais aqui para treinar os profissionais de vocês, o que de uma certa maneira não é ruim, o problema é que a balança de poder aí é bem mais complicada. E, obviamente, que o resto que impacta. Né? Não é de hoje que a gente sabe que olha, vamos mandar, como é que é? Estados Unidos, manda produção pra China, pra Coreia do Sul. Paulo, mal comparando, isso que você está levantando, né, como hipóteses aí de resolver, é aquela discussão que a gente estava fazendo sobre o Japão. Como que você resolve a questão com tantas produtoras, né, como você consegue equacionar isso para melhorar a condição de trabalho, né? Os ganhos ali. É complicado, porque você não fecha eles abrem outro, né? E os funcionários não tem pra onde correr. A animadora vai olhar e falar assim, não, mas tudo bem, todas as produtoras trabalham com 50%, como é que é? 50 dólares por mês. Você fala, como é que eu faço? Que entra na questão do cartel, eu acabo lembrando daquela história lá da Pixar e do resto, aí o negócio vai embolar, mas... Aliás, Jennifer Lee é culpa do John Lester, viu? Tá vendo? Isso aí é mais uma herança dele, viu? Herança maldita do John Lester. Cara, tem o ódio da Jennifer Lee que eu vou te falar uma coisa, mano. É herança. Se não fosse, ela não estaria lá, estaria outra pessoa. Mas enfim. Mas vamos esperar agora. Vamos esperar agora pra ver o que ela vai fazer. Independente de qualquer coisa, o negócio dela foi porque ela fez, tipo assim, o filme da Disney que mais tinha feito dinheiro até aquele momento. Sim. Então você não pode falar assim, a métrica que eles usaram foi, olha, você fez o filme mais famoso aqui. Aí ali, é outra né? conversa. Ali. Não, então, o Pete Docter ele tinha um currículo maior. Pete Docter até... Sem dúvida. Não, aí eu não discordo de você. Né? O Pete Docter tinha um currículo maior, sem sombra de dúvida. Mas é isso, infelizmente, essa situação dos efeitos visuais, depois de 2 anos e pouco, ela só piorou. E eu quero ver quando o pessoal vai começar a gritar muito sobre isso. Eu tenho visto sobre muitos profissionais, né, falando, principalmente dos Estados Unidos, falando sobre muitas produtoras de animação dos Estados Unidos fechando o contrato com sindicatos por lá. Eu não sei, mas pelo que eu vi, são só realmente produtoras de animação, não especificamente que prestam serviço de efeitos visuais. Então não sei em que pé que tá isso, mas espero também que isso seja resolvido. Isso é uma boa também, né? Sindicalizar por lá para eles pararem de se ferrar, porque assim, a Disney tá fazendo trocentos milhões de dinheiros, né? E o resto tá se ferrando. Vamos continuar acompanhando.